Se a trilogia O Poderoso Chefão se consagrou como uma das maiores obras da história do cinema, foi graças aos esforços messiânicos de Francis Ford Coppola em conter os chiliques de Marlon Brando, trazer Al Pacino de volta para as suas sequências e vetar a tesourada da Paramount Studios, que queria trazer inúmeras alterações na trama e no corte final de O Poderoso Chefão 3, o que foi negado veementemente pelo diretor, que, à semelhança do primeiro projeto com o estúdio, ameaçou se demitir caso tais mudanças fossem adiante, o que conseguiu salvar muito do material original, mas não inteiramente. Não é necessário estudar a fundo a história do cinema para entender que, apesar do público apreciá-lo como uma arte, o que realmente move os estúdios a produzirem obras é o lucro, e não a arte por si só. São poucas as obras que podem se gabar de terem sido concebidas como parte de um cinema artístico e terem continuado assim por toda a sua existência, evitando interferências produtivas com o intuito de se tornar mais dirigíveis para um público leigo, ou mesmo sequências desconexas e desnecessárias, que muitas vezes mancham a história do material original. O Poderoso Chefão, como foi dito no último vídeo, foi uma obra cheia de problemas e reviravoltas dentro dos bastidores, o que não se traduz na qualidade do material, que surpreendeu até mesmo Coppola. Diante desse sucesso, o diretor ganhou sinal verde para trabalhar como bem entendesse na parte 2, o que explica o nível ainda maior da obra, que conseguiu superar a sua antecessora em quase todos os aspectos, exceto talvez pela encarnação de Vito Corleone, que conta com um rebote de Niro fazendo jus ao papel original, mas ainda assim não é a mesma coisa sem o icônico Marlon Brando. O segundo volume também foi um grande sucesso, mas, como se sabe, houve-se um recesso de 16 anos entre o lançamento de O Poderoso Chefão 2 e 3, período esse onde Al Pacino esteve ocupado com outras franquias, como Scarface, assim como o próprio Coppola teve seus altos e baixos, o que levou certa desconfiança para os executivos da Paramount, que apesar de terem chamado ele de volta para o projeto, já olhavam com certa relutância, seja pela idade, pelo tempo passado, ou mesmo pelas mudanças na mente do diretor, que ainda se encontrava influenciado pela febre de Apocalipse Now. Dessa forma, assim como a obra havia de amadurecer, o mesmo se esperava de seus produtores, que, no entanto, se opuseram a dar carta branca para Coppola, que, assim como no primeiro volume, teve que bater de frente com a Paramount em inúmeros momentos, para assim preservar ao menos parte do seu trabalho original, o que resultou nos momentos mais desconexos e inferiores do terceiro volume. Uma das mudanças mais notáveis causadas pela Paramount durante o processo, por exemplo, foi a alteração do título de O Poderoso Chefão 3. Se enquanto a obra original chegou aos cinemas apenas como uma continuação do filme de 16 anos antes, a intenção inicial de Coppola, e mesmo de Mario Puzo, o roteirista e autor do livro que deu origem à obra, era incluir o subtítulo A Morte de Michael Corleone, explicitando assim que essa seria a história final do mafioso, o que logo foi vetado pela Paramount, que queria evitar um spoiler desse tamanho. O lançamento foi realizado e se tornou de longe o mais controverso dos três, mas na moda de outros diretores contemporâneos, Coppola foi ágil em guardar muito do material que havia gravado, possibilitando assim a realização de um corte do diretor depois de anos. Com a chegada da pandemia de 2020, fechamento de estúdios e a impossibilidade de se gravar, Hollywood não sabia como continuaria a fazer dinheiro, e unindo o útil ao agradável, Coppola apresentou a proposta de reeditar a obra final da trilogia do Padrinho e relançar como um material original o corte do diretor de O Poderoso Chefão, que veio a ser conhecido como O Poderoso Chefão 3, Coda, A Morte de Michael Corleone. Sendo alguns minutos mais curto do que o seu antecessor, muito burburinho foi feito acima do projeto, que prometia ter alguns minutos de material original, mas principalmente no terceiro ato, ao mesmo tempo em que editaria alguns dos acontecimentos mais relevantes da trama, podendo assim reescrever completamente a história desse terceiro ato da saga. Logo do início, é possível perceber que esse corte do diretor é, sobretudo, um pedido de desculpas por muitas das cenas repetitivas e maçantes presentes no terceiro volume, que são capazes de entediar até mesmo o mais fervoroso dos fãs. As sequências iniciais, que recontam o passado sombrio de Michael Corleone durante o segundo volume, são completamente apagadas, e todo o arco envolvendo o protagonista e seu irmão Fredo, a mudança para Nevada, são esquecidos em um primeiro momento, sendo revisitados apenas quando ele se confessa para João Paulo II, isso é, no momento certo. Da mesma forma, a conexão do protagonista com a Igreja Católica e os negócios que promove com o Vaticano são muito mais suavizados nesse corte, apagando o recebimento da Ordem de São Sebastião
por exemplo, ao mesmo passo em que os negócios são realmente tratados como negócios, e não como uma questão de redenção para Michael e o resgate de sua imagem pública. O personagem estava condenado à escuridão, e enquanto lutava contra isso no material original, aqui, parece ter aceito e abraçado seu destino. Um dos aspectos que mais diferem entre ambas as versões é também a forma como o enredo trata o estado de saúde mental e o status político de Michael. Se enquanto na obra de 90, o patriarca da família Corleone passa a procurar um sucessor por livre e espontânea vontade, tendo tempo para preparar Vicente para o cargo e então rumar para uma aposentadoria na Sicília, aqui, a relação do patriarca com o sobrinho é muito mais pela necessidade, pois fica claro que uma conspiração está em curso contra Michael, e ele não sabe de onde e de quem partiria o primeiro ataque, o que o deixava sem opções, senão a de se proteger como podia. Tantos cortes que visavam retirar essas partes mais lentas e irrelevantes da trama, visto que são todas esclarecidas no terceiro ato, dão lugar para mais cenas de tomadas mais longas que envolvem Michael e sua família, principalmente Mary, a sua filha mais nova. Assim como na primeira versão, a intenção original do patriarca era tornar o seu filho Anthony o seu sucessor, com esse recusando a carreira pelas sombras, abdicando de seu lugar, para se tornar um cantor de ópera. E de forma semelhante, assim como no material original, Mary era também a sua sucessora, mas apenas de seus negócios à luz da lei. A personagem era uma representação de tudo que havia de bom em Michael Corleone e também sua relação mais preciosa. E a sombra trágica da obra de 90, Mary, novamente, acaba sendo vítima do atentado nas escadarias da ópera, o que leva ao desespero e à completa apatia de Michael. Entretanto, a diferença mais marcante entre ambas as obras, sem sombra de dúvidas, está naquilo que o título se propõe a abordar, a morte de Michael Corleone. Se anteriormente a sua morte era marcada por uma recapitulação de todos os eventos trágicos e traumáticos de sua vida, desde a morte da Polônia até o atentado contra Mary, aqui, o passado novamente é apagado e desconsiderado, sendo focado apenas no que realmente importava, a vida e a morte de Mary Corleone. A primeira versão falha em oferecer esse ponto de vista, pois estava muito ocupada tratando 3 diferentes enredos em uma mesma proporção de tempo, sendo assim impossível lidar com todos eles de forma adequadamente profunda. As tomadas mais longas e diálogos mais carregados dessa nova versão mostram que o apego de Michael para com Mary era muito mais do que um apego de pai com filha, mas um esforço e uma oportunidade de redenção para o patriarca, que enxergava nela o potencial para ser tudo que ele não havia sido. Ao contrário de seu pai, que havia o condenado a um destino de angústia, solidão e arrependimento, Michael jamais faria o mesmo com seus filhos. Mary, inclusive, parece ser o único vislumbre de luz do personagem durante o terceiro ato. Mesmo tendo que lidar com seu passado, sua reputação assassina e todos os pecados que habitavam a sua mente e o atormentavam, saber que havia sido responsável por colocar Mary no mundo acalmava seu coração e a sua mente. E quando ela morreu, toda a dor retornou ainda mais forte. O arrependimento já foi o tema do terceiro vídeo da série sobre o poderoso chefão, mas aqui ele é abordado novamente, com foco no arrependimento de Michael em ter envolvido seus filhos em seus negócios. Se no passado, todo o seu passado lhe atormentava de formas iguais, aqui é no fato de não ter conseguido proteger a sua família quando esta mais precisou, que o fazia se tornar miserável e infeliz. Mesmo que seus anos de aposentadoria não sejam mostrados, fica implícita a infelicidade de Michael, que assim como na primeira versão, morre infeliz, sozinho e mergulhado em um oceano profundo e inacabável de arrependimento, o qual conseguiria apagar apenas se negociasse sua vida para trazer a sua filha de volta. Sendo debatível a necessidade de uma versão do diretor para O Poderoso Chefão 3, é inegável que ela acrescenta alguns detalhes importantes que nos ajudam a desvendar Michael Corleone e a origem do seu arrependimento. Dizem que não há uma dor maior para uma mãe do que perder os seus filhos, e nesse universo, o mesmo pode ser dito para os pais. Pois se teve uma coisa que a trilogia do Padrinho pôde nos ensinar, através das figuras de Vito e Michael Corleone, é que nada deve ser colocado acima, ou pode ser considerado mais importante, do que a nossa família.